Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui aguardando que alguém nos diga sobre imagem e sonoridade e prontos para iniciarmos o aprendizado da noite. Vamos elevar aos céus o pensamento, o sentimento e uma vontade imensa de aprender. Que Deus nos fortaleça nesse momento, que Jesus clareie o nosso caminho, o nosso pensamento, que possamos juntos aprendermos mais algumas gotas de luz e que principalmente consigamos traduzir essa luz em nosso comportamento, em nosso modo de ser. Que Deus nos abençoe a todos, aqueles que estão chegando, aqueles que já chegaram. Assim sendo, abrimos o coração em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Jesus, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. E assim, agradecidos e agradecendo a direção espiritual e humana do Núcleo de Estudos Espíritas Caibá e Schutel, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. O nosso título desta noite é bastante interessante do ponto de vista de todos os condicionamentos culturais, religiosos que nós herdamos ao longo de muitas encarnações, né? Então, o nosso título é Aprender a Morrer tornou-se para os orientais uma necessidade ética. Olha, prestemos bastante atenção nisso, a fim de que consigamos compreender o que é que o amigo Manuel Filomeno nos orienta nesse sentido. Então vejamos bem, eu achei uma joia que alguns dias atrás, do grupo das redes sociais, que chama-se Paz e Equilíbrio, e um pensamento. A morte é uma ficção dos desatentos. Existe apenas vida. Vida, somente vida, movendo-se de uma dimensão para outra. Quem anotou isso foi Sadhguru, ou Sadhguru, eu não sei a expressão certa, né? Mas achei deveras fundamental, lógico, sensato o pensamento do irmão, que obviamente é dessas seitas espiritualistas orientais, né? E ficamos pensando, né? Quanto tempo de condicionamento cultural, religioso, para que a gente possa quebrar? Que força tenhamos que ter? Apenas então somente o aprendizado da doutrina espírita vai nos configurar, vai nos trazer essa força a fim de que aprendamos
a nos vermos, nos sentirmos, nos entendermos, nos compreendermos como espíritos imortais. Observamos que, né, a morte é uma ficção dos desatentos. E há quanto tempo ficamos desatentos, né? Graças a Deus que nessa atual encarnação nós estamos atentos no aprendizado da doutrina espírita. Então vejamos bem aqui, para iniciarmos o nosso aprendizado. Atribui-se à tradição espiritualista oriental a ideia de que os pensamentos finais do moribundo, acalentados por hábito natural, se encarregarão de plasmar o seu futuro corpo no processo de reencarnação, nele fixando por aspiração livre os valores e recursos necessários para o progresso. Né? É claro que hoje, na condição de aprendizes da doutrina espírita, nós sabemos que esse processo é um tanto quanto mais lento, um tanto quanto mais complexo, do que simplesmente chegar na hora de desencarnar, elevarmos o pensamento, traduzirmos todo o nosso conceito de fé, de entendimento, de compreensão, para projetarmos o futuro corpo. A doutrina espírita nos ensina que nós desencarnamos, passamos por um período na dimensão espiritual. Boa noite, Mauro, tudo bem contigo? E depois que nos demos conta de que desencarnamos, de que estamos numa outra dinâmica social e que pudemos avaliar a nossa própria vida aqui, e entre prós e contras, tomar a Deus que o nobis fora não seja tão ruim, né? Entendeu? A fim de que possamos compreender que levamos a vida dentro de parâmetros lógicos, dentro de parâmetros de sensatez, de fé, de credibilidade no Criador. Né? Então, se nós pensarmos a partir da orientação espiritualista, nós vamos ver que as ideias negativas e deprimentes que todos nós temos, né, porque ainda não somos perfeitos, né, é claro que ao longo das reencarnações nós vamos diminuindo isso. E essas ideias estabeleceriam comportamentos orgânicos e nervosos em padrões de sofrimento, assim como anelos nobres nos dariam a gênese, a formas e funções harmônicas na vida seguinte, embora sujeitas às imposições kármicas decorrentes das nossas ações praticadas, né? Então, nós vamos aprender nessa noite, na medida em que nós nos fixarmos a atenção no ensinamento, né, do irmão Manuel Filomeno, a importância de saber desencarnar, a importância de desenvolvermos a consciência de imortalidade, a importância de descartarmos de nós as ideias religiosas de pecado e punição, de castigo, sabe? E, como é que eu digo? De castigo, de cobrança. Porque, na verdade, o que é que nós temos descoberto ao longo desse nosso aprendizado espírita? Que Deus não é um senhor que está no lugar mais alto do céu e olhando a nossa vida. Deus
É, então, o pensamento divino constitui o universo. Por conta disso, ele está em nós. Nós é que temos que ir para ele. Ora, quando a gente vai para um ambiente de bondade, de amor, de misericórdia, de justiça, nós temos que estar compatíveis com esse ambiente. Talvez por isso que a gente ainda não consiga enxergar o Pai em nós. Mas olhemos a natureza. Quando você vê um pássaro, por exemplo, né, costurando folhas para fazer o seu ninho, por mais que a gente pense em sistemas organizados para a sobrevivência desses pássaros, né, nós temos que admitir um aprendizado ao longo do tempo. Há um princípio espiritual, ainda que não individualizado, ainda que não passível de cobranças da lei de causas e efeitos, mas há um princípio espiritual que sabe o que precisa na hora das suas necessidades. Então, a passarinha, né, vamos dizer assim, ajuda, ou ela mesma constrói o ninho, porque sabe que está na hora de colocar os seus ovos e chocar os seus ovos para os seus filhotinhos, né? E agora, não tem ninguém no mundo capaz de ensinar um passarinho a fazer isso. Ele já nasce sabendo. Quem é que colocou isso nas estruturas íntimas dessa ideia espiritual? Porque o passarinho é uma ideia de espírito. Ele ainda não está individualizado, mas ele é uma ideia de espírito, né? Mas nisso nós vemos não apenas a mão do Criador, mas a ideia do Criador. A inteligência, quando Kardec coloca lá no livro dos Espíritos, o que é Deus, nós temos que parar não, melhor não parar não. É melhor pensar caminhando, é melhor pensar evoluindo, né? É melhor pensar crescendo. Que o Pai é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. Pronto. Não tem mágica, não tem fatalidade, não tem dor e sofrimento que estejam fora de parâmetros que possam parecer castigos. Não. Está tudo num programa de misericórdia, de justiça e de bondade divina. Então, em face dessa crença, né, dos orientais, fazia-se necessário que o homem aprendesse a morrer, cogitando reflexionar a respeito da fatalidade biológica, porque essa realmente é uma fatalidade, ninguém ultrapassa determinado tempo de vida aqui. Vai chegar um momento em que o corpo não aguenta mais. A criatura pode chegar até 130, talvez isso aí, imaginando já um nível do absurdo, 150 anos. Mas vai chegar um momento que para, né? Então, não é possível viver mais do que isso dentro de um organismo físico igual ao nosso. Por mais justo, por mais por mais pleno, por melhores, pelas melhores, como é que eu digo assim, condições que ele apresente. Ele vai se desgastar ao longo do tempo. A gente sabe hoje que a gente nasce desencarnando, né? Então, porque a gente vem num caminho que vai nos levar de novo à vida espiritual.
E sendo assim, né, essa fatalidade biológica, que seja é, a vida limitada do organismo físico, do corpo, né, é, ela, essa crença de que é preciso aprender a morrer, ela vai nos trazer a compreensão da consonância com a harmonia íntima. A harmonia íntima nossa é responsável pelas nossas futuras experiências carnais. E por que harmonia? Porque se a gente viver aqui cometendo crimes, atropelando o próximo, se nós vivemos aqui roubando, estuprando, nós perdemos essa harmonia com a vida. Aí, dentro de um parâmetro ético, dentro de um parâmetro moral, nós perdemos essa harmonia íntima. E vamos levar alguns séculos, talvez, para recompor isso. Então, nesse sentido, para o oriental, para a cultura oriental ancestral, é uma necessidade ética aprender a morrer. Né? É uma necessidade ética, filosófica e religiosa, tendo em vista a fragilidade e a pequena duração da vida carnal. Então, olha bem, algumas coisas que a gente vê durante a vida e que nós vamos compreender mais tarde. Só temos uma certeza nessa vida, que todo mundo morre. Ora, se há essa certeza, quem é que colocou medo nessa receita? A ignorância espiritual, que foi aceitando imposições até de manipulação religiosa. O espiritismo é a ideia do consolador, mas esse consolo não é de pegar no colo, não é de passar a mão na nossa cabeça e falar, não, segue em frente que está tudo, não está tudo certo. Nós viemos aqui para evoluir. Então, aquele que não se ajustar com essa harmonia, com equilíbrio, com a evolução, o aprendizado de todas as virtudes que o espírito pode alcançar, ele estaciona, ele deixa de progredir, até que se conscientize disso e enfrente as dificuldades, os obstáculos que esse estacionamento provocou, né? Então, vejamos bem aqui, aprender a morrer, aprender a desencarnar. Boa noite, Maria Aparecida, tudo bem? Está se aprendendo a viver em níveis superiores de entendimento. Quando nós perdemos o medo da morte, por efeito de consciência, por efeito de conhecimento, nós estaremos aprendendo a viver em nível superior de entendimento e de ganhos morais. Então, é importante que a gente veja onde é que está o consolo que a doutrina nos oferece. No conhecimento, né? Maria de Lourdes, boa noite. O entendimento, o consolo, a harmonia são frutos do conhecimento. O conhecimento é talvez uma das únicas árvores que, como é que eu digo assim, que produz sementes diferentes. O conhecimento produz a semente da harmonia, do equilíbrio,
a semente da luz, que é uma das mais demoradas, que exige de nós muitas estações existenciais, né? Mas são sementes diferentes que vai nos levar à evolução. Então, quando a gente começa a aprender a morrer e descarta o medo, sabe? Essa ideia de cemitério, essa ideia de escuridão, de trevas, isso é tudo imposição de cultura religiosa. De fato, não existe. Depende da tua liberdade, depende da minha liberdade, depende da nossa liberdade espiritual. Boa noite, Arlete, tudo bem? Depende da nossa liberdade espiritual, de entender e superar isso. Eu não preciso ter medo de cemitério. Eu não preciso ter medo da morte. Porque não sou eu que vou morrer, é meu corpo. O corpo, enquanto instrumento que eu usei durante, sei lá, hoje eu estou com 75 anos. Pode ser que eu chegue até os 80, 85, não sei, né? Mas na medida em que eu vou vivendo, na medida em que eu vou compreendendo, eu vou diminuindo o medo da morte. Por uma questão de que eu estou estudando o Espiritismo, nós estamos estudando o Espiritismo, nós estamos aprendendo o verdadeiro consolo que a doutrina espírita oferece. Então, quando a gente olha, né, o conhecimento espírita, nós vamos ganhar saúde espiritual, plenitude de vida e realização interior. Ao invés de ficarmos indo à casa espírita apenas então somente para tomar passes e beber água fluida, é uma escola. Nós já ouvimos, quantas vezes nós ouvimos falar que o planeta é um habitat hospitalar, escolar e até penitenciário. Nós podemos escolher. Eu vou ficar para o lado da penitenciária, cometendo crimes? Eu vou ficar para o lado do hospital? Sabe? Nós todos aqui temos os nossos achaques físicos, orgânicos, é natural, a matéria é imperfeita. Mas não temos que nos prender a isso. Enquanto espírito, nós temos que forjar a própria luz. Forjar no sentido de construir. A forja é um instrumento em que a gente vai modelar aquilo que a gente precisa. Né? Então, nós vamos escolher. Se o planeta Terra é escola, é hospital e penitenciária, sabe? Essa penitenciária vai servir para quem veio de lá fugindo, porque já levou daqui um monte de inimigo. Aí volta, tem que ficar escondido na carne. E mesmo assim, pode não dar certo. Né? Eu conheço alguns casos que a criatura foi descoberta. Né? Eu vi um livro que eu estava lendo, que o espírito obsessor falou para o dirigente, olha, essa criatura está escondida, ela pensa que a gente não sabe quem ela é. Ela está aí como mulher, mas lá antes era homem e fazia isso e aquilo. Foi descoberto. Entende? Então, por que nada, eu não me lembro agora quem é que disse isso, mas existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que pensa a nossa vã filosofia. Quando a gente pensa nisso, vamos pensar nos efeitos da lei de reencarnação, nos efeitos das nossas vidas aqui, da nossa vida no mundo espiritual. Aí nós teremos esses mistérios que a criatura colocou entre o céu e a terra, né? Que na verdade são realidades espirituais.
né? Então, aprender a morrer para saber viver e ganhar saúde espiritual, plenitude de vida. Eu não tenho que ficar pensando aqui, mas diz, agora estou com 75 anos, agora, como diziam antigamente, eu tenho que pegar no rosário. Eu vou pegar o rosário para quê? Eu tenho que pegar nos livros. Eu tenho que pegar em coisas que vão me acrescentar alguma coisa espiritual, alguma coisa minha inteligente, e não me acomodar a rituais religiosos, né? Então, hoje nós sabemos que tem uma série de coisas que a gente comete por aqui e que vai atrapalhar o nosso retorno ao mundo espiritual. Por exemplo, o apego à sensualidade ou aos bens transitórios. Quem já leu alguns livros da obra do André Luiz conhece isso. Criaturas que, mesmo depois de desencarnadas, ficam vigiando o seu dinheiro, até que os filhos detonem tudo. E isso gera ódios e mais ódios, conflitos e mais conflitos. Agora, para que se apegar a isso? Para ficar preso a esse círculo vicioso? Não, abandonemos isso, né? Então, o apego à sensualidade e aos bens transitórios produz o pavor da morte. Então, lá temos o povo, né? Há um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Graças a Deus que Deus falou. Graças a Deus que Deus falou primeiro. Porque o povo não sabe o suficiente que Deus sabe. Como é que a voz do povo pode ser a voz de Deus? Há algumas inspirações que nós temos que respeitar, né? Temos que entender e até aceitar. Mas essa, sabe, a voz do povo é a voz de Deus, num mundo de prova e expiação, quem é que tem razão, né? Parodiando um samba do Paulinho da Viola, ele diz na sua música que quando um grande amor se acaba, quem é que tem razão? Ora, se é um grande amor, por que se acaba? Nós temos que pensar nisso, né? O poeta lança as imagens, né? E coloca música nas suas imagens, né? Mas nos leva a refletir, entende? Então, nesse sentido, né, que a sensualidade, o apego ao bem transitório produz o amor da morte, isso traz para nós desarmonias que não vai impedir o processo reencarnatório e nem o processo desencarnatório. Às vezes, até a pressa, sabe? Em face dos elementos destrutivos que a mente elabora. Então, ao longo de muito tempo, nós ouvimos as pessoas falarem em reforma íntima. Eu acho que é iluminar a consciência para saber o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Né? Como o Divaldo colocou uma vez, que uma amiga dele tinha um diabetes pesadíssimo, né? Eu não sei se os senhores e as senhoras conhecem essa história. E ela foi a uma comemoração e tinha muitos quitutes lá. E ela ficou entre o que deve e o que não pode. Sabe? Aquele drama, né? Então, ela comeu doces para provar que podia, sabendo que não devia. E aí complica a sua saúde. Entende? É a mesma coisa que nós fazemos com a morte. O medo pode nos trazer
sombras fantasmagóricas que não existem, mas porque nós aceitamos em vida. Então, é preciso pensar qual a melhor maneira de desencarnar. Desencarnar em paz, em harmonia, reencontrar os seus amigos, os seus amores, rever amores de 300, 400 anos atrás. Não é uma alegria espiritual? Perceber que, entre outras coisas, o parentesco, que está lá no Evangelho, né? A parentela humana, ela também é passageira. Quando a gente desencarna, nós até vamos continuar chamando a mamãe de mamãe, papai de papai, mas isso é imaturidade emocional, que também nós temos que superar. Como, por exemplo, a mamãe. A mamãe é a nave, tomara a Deus que ela fosse uma nave interestelar, né? Mas não é. Ela é uma nave que nos traz do mundo espiritual para cá. E quantas criaturas hoje estão desrespeitando a mulher? E às vezes desrespeita a própria mãe, né? Quando chega na hora de desencarnar, o medo apavora a consciência. Assim como a luz apavora a consciência das sombras, né? Sueli, boa noite, tudo bem contigo? Assim como a luz apavora a consciência das sombras, a falta de conhecimento apavora a nossa consciência. E nós vamos ficar vendo, com perdão das expressões, jacaré dançando tango no asfalto quente, né? Que não vai acontecer, que não existe, mas que nós podemos pensar que a nossa mente elabora problemas, porque nós estamos alimentando a nossa mente com problemas. O medo é um problema que nós temos que resolver. Não é uma equação de 2, 3 raízes, não. É uma equação simples. Amor ao próximo, respeito ao próximo. Resolvemos o problema do medo, né? No sentido inverso dessa situação, um tanto quanto negativa, a aceitação jubilosa do inevitável, que é a morte, faculta a ampliação do tempo nas experiências terrenas. Tem muita gente que fica aqui sonhando em esticar o tempo. Vamos ler de novo aqui, para a gente captar a mensagem. No sentido inverso, a aceitação jubilosa do inevitável faculta a ampliação de tempo nas experiências terrenas, porque o psiquismo compreende que morrer é prosseguir vivendo, apesar da diferença vibratória na qual se expressará a realidade. Olha o consolo que a gente vive procurando. Está aqui, ó. Sabe? A ampliação do tempo de vida. E isso requer consciência, lucidez, requer o conhecimento, né? E o amor ao próximo. Então, quando a gente desencarna, nós vamos continuar vivendo. Mas Anemar, eu não me lembro mais de quem eu deixei para lá. Eu deixei para lá, não que deixei lá. Claro, graças a Deus que você não se lembra. Porque é da lei do esquecimento. Mas assim que você colocar os pés, entre aspas, né? Nas terras do mundo espiritual também, entre aspas, conforme o seu viver por aqui, você vai ganhar condições, se não imediatas, mas bem rapidinhas, de entender o pessoal que vem te amparar
na saída do corpo, na entrada do mundo espiritual. Você vai rever amores, vai rever amigos, vai rever parentes. Agora, rever parentes não quer dizer que você vai encontrar todos bem e que a relação que você teve com eles aqui foi maravilhosa, não. Você pode não ter tido um bom relacionamento com esse ou aquela criatura da sua família. Que ao reencontrar, esse sentimento vem a psique de novo. Mas a capacidade de perdoar vai ajudar. Entende? Então, esse é o prosseguir. Então, de fato, o processo da morte real inicia-se na plenitude das forças. Por isso que se diz que a gente reencarna desencarnando, que vai trocando, vai amadurecendo órgãos, vai trocando uma série de condições do organismo para a gente poder seguir. Porque, por exemplo, nós não podemos ter a estrutura do aparelho digestivo de uma criança de 5 anos no corpo de um adulto. Não é lógico isso. Assim como o adulto, quando já caminhou pela infância, a puberdade e a maturidade, o seu cérebro ganha pujança, ganha, como é que se diz? Maior riqueza neuronal, de neurônios, facilitando o uso da inteligência, facilitando o arquivo de conhecimentos, que uma criança não tem. Então, observa que nós precisamos compreender, se conscientizar de que entrou no corpo, entrar, né, entre aspas, pela reencarnação, o corpo tem 2 portas, a de entrada e de saída. Entra pelo ventre e sai pelo túmulo. Né? Só que a saída é mais demorada. Na maioria dos casos. Tem as exceções? Tem. Claro que tem, né? Eu me lembro que mamãe contou para a gente que entre a gravidez da minha irmã, Ana Maria, que é mais velha do que eu, e a minha, ela teve um aborto espontâneo. Então, com certeza, esse não estava destinado nenhum espírito para esse corpo que mal se formou e já teve que vir para fora. Então, olha, a vida é rica de ensinamentos. Gente? E depois, né, papai trabalhava de cidade em cidade como mestre de obra, foi para Queluz, onde eu nasci, né? E vieram mais 2 irmãos, o Marcelo e o Ezequiel. Então, veja bem, completando a família. Agora, desse pessoal, né, porque o papai casou 2 vezes, a mamãe casou 2 vezes, quando se encontraram, a mamãe tinha uma filha, que é a Claudete, o papai tinha 3, que eram Vitor, Benedita Teresa e Romualdo. E os 3 já desencarnaram, com idade já bastante avançada. Bastante avançada, assim, dos 70 para frente, né? Não chegou a 100 anos, não. Mas você vê, você chega, a família tem um monte de gente, quando você começa a conhecer todo mundo. Depois vai diminuindo. Isso é da própria natureza. Isso é da própria natureza. A natureza
das reencarnações. O que quer dizer que todos nós nascemos e desencarnamos. Reencarnamos e desencarnamos. Só temos que aprender, educar os nossos sentimentos, para que essas passagens não sejam traumáticas, não sejam problemáticas. Então, veja bem aqui. De fato, o processo real da morte inicia-se na plenitude das forças, quando a mente se apega e se apaixona por pessoas e coisas, enovelando-se em fixações que pretende permanente e que não são, esquecendo-se da transitoriedade de todas elas enquanto na Terra. Então, se nós fixarmos no apego aos bens terrenos, no apego a um amor, a uma paixão, mas um apego, sabe, assim, chega a ser um absurdo. Nós começamos a desencarnar na plenitude das coisas, porque tem coisas que a gente não vai poder realizar. Não está em nosso roteiro espiritual, né? Entende? E se prestarmos atenção, vou repetir mais uma vez a conversa do Sadhguru aqui. A morte é uma ficção dos desafios. Ou seja, se nós colocarmos atenção na nossa vida, no nosso modo de ser, no nosso ser espiritual, nós vamos perceber que a morte realmente não existe. Silvana Rodrigues, boa noite. Existe apenas vida, vida e somente vida, movimentando-se de uma dimensão para outra. E nós encontramos essas vidas, nós sonhamos, nós encontramos com pessoas que conviveram conosco aqui. Sabe? É que ainda não educamos também plenamente a nossa própria mediunidade, a nossa própria sensibilidade, né? Para entender o que o Espiritismo nos ensina. Que aprender a morrer é fundamental para aprender a viver bem. Encarando a morte não como fim, mas como uma libertação do espírito e um retorno à vida espiritual. É um processo de educação e preparação constante, focado no desapego e na evolução espiritual. Quando a gente evoluir, pronto, não precisa morrer mais. Mas essa evolução inclui o desapego, inclui a exclusão do medo da morte, para que a gente possa entender a vida espiritual, reentender a vida espiritual. A sabedoria divina é simplesmente fantástica, universal, né? Infinita, eterna, que nos permite até nos escondermos de nós mesmos. Se alguém perguntar para mim, Neymar, quem é você espiritualmente? Não sei, não me lembro. Eu não sei a identidade espiritual. E tem coisas assim, por exemplo, que a gente precisa aprender e entender, né? Porque se a morte é apenas então somente a separação do espírito do corpo físico, sendo a continuação da vida e não nada. Então, por que essa ideia de quando a gente vai no velório, vai ver o sepultamento daquele corpo, parece que essa pessoa desapareceu? Não, não desapareceu, sabe? Nós é que temos que aplicar o conhecimento espírita em todos os nossos relacionamentos sociais. E na hora da despedida de alguém. Mas a gente vê ainda as pessoas dizem, nossa, fulano morreu, não deu nem tempo de eu despedir dele. Como assim? E para que isso?
Nós somos eternos. Você quer despedir de quem? Da eternidade? Pensa bem. Sabe? E quando a criatura desencarna aos seus pés, nos seus braços, aí dá medo. Aí chora, sabe? Passa alguns dias até traumatizado porque alguém desencarnou nos seus braços. Porque é complicado. Uma vez, quando eu trabalhava na Ford, lá em São Bernardo, o motorista do ônibus fretado saiu, dizem, como é que diz, não uma velocidade imensa, porque houve como é que diz, o nosso querido Ernesto Gaide foi visitar a Ford e atravancou o mundo, né? Com todos os seguranças, porque eles são muito fortes quando está lá no Planalto. Quando está fora tem medo de tudo também, né? E aí tinha polícia, exército, para tudo quanto é lado. Ali no Taboão da Serra, no comecinho do Taboão da Serra. Nós levamos mais de hora para sair da Ford e alcançar a Estrada das Lágrimas, que nos leva para São Caetano. Quando alcançou, o motorista virou para trás e falou para a gente, eu vou correr um pouco, estamos todos nós atrasados. E saiu, imprimiu velocidade no veículo. Subiu, quando chega lá em cima, uma Kombi escolar atravessa na frente dele, porque ele não tinha que estar com aquela correria toda, e ele sai arrastando essa Kombi. E nós descemos para ajudar, porque o ônibus é bem maior, saiu arrebentando a Kombi. E eu peguei uma criança aí e vim com essa criança, entramos num carro aí, graças a Deus, muita gente ajudou. E de repente essa criança, como que, eu não sei se ela engoliu sangue, sei lá o que que ela. Falei, meu Deus, foi desencarnar no meu braço aqui. Eu levei um choque. Falei, pronto. Nessa época, eu sabia menos do que eu sei agora. Bem menos, né? E quando chegou no hospital em São Caetano, o hospital já tinha sido avisado, preparou tudo, enfermeiro, maca, um monte de coisa. E os enfermeiros quase que tomou a crença do meu braço e falou, agora é com a gente. Tá bom, agora é com vocês. E isso foi, minha filha tinha, acho que 2 anos, a minha mais velha, Janaína. Quando eu cheguei em casa que eu a vi, eu abri a boca a chorar. Porque eu pensei que podia ser ela. Mas ela estava em casa, por que, que eu tenho que pensar isso? Graças a Deus hoje, né, depois de estudar, eu estou entendendo essas coisas. Mas é preciso aprender. E como diz o Espiritismo, aprender a guardar a morte com sangue frio, encarando a morte como uma libertação. A morte não é um processo de exclusão total, de banimento da vida, não. É um processo de libertação, a gente vai se libertar de dores e problemas que o corpo oferece como lição, né? Então, aprender, olha como é legal, aprender a morrer envolve desenvolver virtudes. Fazer o bem e trabalhar ininterruptamente para o próximo. Quanto mais a pessoa se apega a bens materiais ou vaidades, mais difícil é o processo de desligamento do espírito. Agora, quando ela consegue vencer o medo através do conhecimento espírita, ela transforma o temor da morte em tranquilidade. Quantas pessoas, às vezes, a gente vai em algum velório e alguém fala, nossa, fulano está tão sereno. Não é serenidade, na maioria dos casos não é serenidade, é maquiagem. É maquiagem. Porque nós não vimos a criatura, o processo de desencarne, quando ela separa do corpo. E se essa separação foi dolorosa, nós não sabemos. E eu li um livro do Lobsang Rampa, né?
E ele mostra isso, o processo de que as pessoas que cuidam dos falecimentos, o que elas fazem, principalmente quando a criatura é filho da elite. Aí tem que parecer bonito, tem que parecer calmo, para que todos os amigos não vejam o sofrimento. Oh, meu Deus do céu! Enfeitar um cadáver, maquiar um cadáver apenas então somente por vaidade, é complicado o ser humano, né? Então, veja bem, o conhecimento espírita vai nos ajudar a transformar o temor da morte em tranquilidade. O entendimento da imortalidade da alma permite aguardar a desencarnação com calma, com sangue frio, né? Então, morrer, pouco a pouco, significa desapegar-se do orgulho, do egoísmo, das ilusões da terra, vivendo de forma a não ter pesares ou pendências morais graves no momento da transição. Porque é difícil para aquele que maltratou um filho, para aquele que matou alguém, para aquele que maltratou a sua esposa. Então, o que vai acontecer? Chega nessa hora, a consciência cobra. O famoso filme que a gente vê na hora da morte vai nos mostrar os nossos atos. Então, se nós errarmos lá, sei lá, 30, 40 anos atrás, vamos desenvolver um processo de recuperação para entender que o amor ao próximo o amor ao próximo pode significar futuro perdão para os nossos erros. Entende? Então, e pensar principalmente no seguinte, esse aqui eu vou até ler completamente aqui. Após o desencarne, o espírito recupera uma consciência mais ampla, recordando com clareza suas escolhas e revendo as consequências de suas ações. Portanto, o Espiritismo ensina que quem vive focado no amor, no trabalho, no bem e no desapego material, aprende a morrer. Ao longo de toda a sua existência, tornando a transição um processo mais suave e tranquilo. Porque a morte de um corpo, ela vai causar a tristeza da separação? Vai. Isso faz parte do processo. Desencarnou o papai, desencarnou a mamãe, a vovó, desencarnou um filho, uma filha. Então, é um processo de separação. Nós temos direito de chorar, de sentir a tristeza e até de cultuar o luto. Mas como os budistas fazem, né? Se não me falha a memória, eles cultivam o luto por um período de tempo. E o luto deles não é feito com roupa preta, é com roupa branca, para traduzir a paz. Observa que tudo pesa para a gente que é ocidental. Por que roupa escura? Para que essa roupa escura? Não é que não deu tempo, eu não me lembrei desse detalhe aí. Eu poderia ter agregado esse assunto dentro do nosso estudo aqui, entendeu? Para mostrar para vocês que o budista desencarna com muito mais serenidade do que a gente. E não tem choro. O seu velório é muito, como é que diz? Tem muito mais sensatez
do que muitos velórios, até, às vezes até de espíritas. Aliás, tem, tem alguns espíritos que já revelaram que no mundo espiritual tem mais espíritas sofrendo por causa da morte do que outros de outras religiões. Nós temos que mudar isso. Nós podemos mudar isso. A gente desencarna amanhã, vai fazer como o Fritz. Já vem logo dar uma psicografia, falar, estou muito bem, estou tranquilo. O Kardec fez, realmente, Silvana, não temos educação para a morte. O Kardec fez, em as revistas espíritas, um estudo que ele chamou de Conversas de Além-Túmulo. E conversava, através de médiums, com os espíritos recém-desencarnados. Tipo, 1 hora, 2 horas depois que desencarnou. O médium que trabalhava com ele, Adriano, eu vou traduzir o nome dele aqui, Adriano, que conversava com espíritos como conversava com seres humanos encarnados. E mostrava uma série de efeitos que os espíritos encarnados recentemente passavam. Pais que tinham medo que os filhos acabassem com a fortuna que ele criou. Se estudarmos esses como é que se diz, conversas de além-túmulo, nós vamos ver diferenças imensas. Tem uma rainha que ela chega no mundo espiritual e ficou abismada porque um servo que era escravo dela tinha luz e ela não tinha. Tinha muito mais reconhecimento do que ela, que era rainha. Até compreender que esse valor de rainha é uma ilusão humana, demora. Então, é importante que a gente entenda isso. O espírito não se separa do corpo imediatamente. O desligamento do corpo físico é um processo que pode levar horas, dias, semanas, dependendo da evolução e do apego do indivíduo à matéria. Então é preciso preparo. É preciso conversar com as pessoas, olha, né? A desencarnação faz parte da vida de todos nós. Criemos condições de harmonia, de paz interior, para quando passar por isso, não fique tentando, né, como a Otília, né, lá na Mansão do Caminho, que ficou brigando, queria voltar para o corpo de qualquer jeito. Eu já conversei com vocês aqui, chegou a cair dentro do túmulo, porque se sentia como um ser humano. Não queria que enterrasse o corpo dela. Até que um amigo espiritual chegou e falou, o que você está fazendo aí, criatura? Aí não é o seu lugar. E deu um pouco de trabalho. Depois ela volta, um tempo mais tarde, e escreve o livro Além da Morte, né? Psicográfico. Então, é importante que a gente veja isso, que a gente estude esse aspecto, que esse é o consolo. Isso é uma das partes do consolo. Então, o consolo da doutrina espírita é nos tirar da sombra. O consolo da doutrina espírita é nos fazer entender a morte para aprender a viver. Né? Que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, né? E que tenham todos um excelente final de semana, com paz, com muito amor, que Jesus ilumine os passos e a vida de cada um. Nós vamos abrir agora a mente naquela oração para encerrarmos o nosso aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas,
Em medidas iguais é que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que assim seja. Então, irmãs, irmãos, até quinta-feira, se Deus quiser, que vamos continuar falando sobre a Terra. Boa noite a todos. Mais uma vez, um bom final de semana.